E outra pesquisa, que é a pesquisa Quest, que monitorou as redes e viu que a maioria dos internautas, a maioria do pessoal que está ali comentando nas redes sociais o assunto Lei Magnitsky, discorda da aplicação da lei contra o ministro Alexandre de Moraes. Vou trazer aqui os dados. O sentimento na internet sobre sanções aplicadas por Trump contra Moraes com a Lei Magnitsky é majoritariamente negativo. Esse levantamento da Quest foi feito entre os dias 28 e 30 de julho e o Instituto analisou cerca de 1.600.000 menções sobre a operação e as sanções anunciadas pelos Estados Unidos. A amostra aponta que 60% do pessoal que está comentando criticou as medidas de Trump e 28% defenderam. Outras 12% das menções são neutras, de teor noticioso. Letícia, as menções mostram que, pelo menos aqui no Brasil, a percepção foi contrária à aplicação da Magnitsky contra o ministro Moraes. E aí, dentro dessa história, dessa ofensiva do Trump contra o Brasil, que a gente está vivendo em julho, isso pode acabar, inclusive, se voltando também contra o bolsonarismo, né? Contra o Eduardo, principalmente, porque pode acabar gerando um sentimento de nacionalismo, de soberania, de independência do Brasil, assim como o tarifaço, uma série de ameaças que a população pode acabar olhando e falando, mas o que os Estados Unidos, o que o presidente dos Estados Unidos está achando que ele tem poder para mandar dentro do Brasil? São países diferentes. Então, acho que pode pegar muito mal e ser mais um elemento para acabar prejudicando esse campo político, Diego. E você, Cláudio, como é que vê também essas posições aí nas redes sociais? Parece que o Supremo ganha força, né? Sim, o Supremo ganha força, pelo menos em princípio, né? A gente precisa ver como é que esses números vão se traduzir daqui a pouco, porque aqueles números que nós vimos há pouco, né, do Datafolha, mostrando uma população ainda muito dividida com relação a Bolsonaro ser ou não perseguido, eles são também indicativos de que você tem aí uma parcela da população que, ao ficar ao lado do presidente, imagino eu, reluta em reconhecer que o Supremo está atuando de maneira correta. Eu diria que uma questão é um pouco consequência da outra. Então, mesmo que esteja muita gente indignada agora com esse intervencionismo trumpista, mesmo eleitores bolsonaristas, simpáticos a ele, que acham que ele é perseguido, podem considerar que esse tipo de intervenção, esse tipo de intervencionismo, ele é inadequado. Então, não necessariamente essas duas coisas vêm junto. Até voltando um pouquinho para a pesquisa do Datafolha, para poder falar disso que a Quest nos traz, aquela pesquisa mostra isso. Mostra que você tem, ao mesmo tempo, desculpa repetir, quase metade achando o Bolsonaro perseguido, mas você tem ali um grande número, 2/3, entendendo que isso vai prejudicar o país. E também um número muito considerável, considerando que é uma interferência imprópria. Então, é possível haver essas coisas em combinação. Por isso que eu aguardaria um tempo para ver, por exemplo, pesquisas que trouxessem informação sobre como as pessoas passam a ver o Supremo. A gente sabe que hoje a leitura que se faz sobre o Supremo na sociedade brasileira, para grande parte dela, é bastante negativa. Eu não sei se esses eventos vão ter o condão de melhorar a imagem do Supremo. Devem prejudicar o bolsonarismo, mas não necessariamente vão beneficiar o Supremo. Velasco, a aplicação da Lei Magnitsky totalmente deturpada nesse caso, né? Sem dúvida, né? É uma aplicação absolutamente abusiva, completamente fora das origens, do que a lei, era ali no contexto do governo Barack Obama, pensada justamente para punir, personagens que violassem, os direitos humanos na sua essência ali, ou pessoas envolvidas em práticas de corrupção em larga escala. Não dá para encaixar, evidentemente, o Alexandre de Moraes em nenhuma dessas duas categorias. Então, uma lei que foi criada para preservar os direitos humanos, ajudar na realização da dignidade da pessoa humana, contra ditadores, contra déspotas, ser aplicada contra um Estado democrático como o Brasil, contra um ministro de uma Suprema Corte brasileira, que se pauta, podemos gostar ou não dele, mas se pauta pelos preceitos constitucionais na hora de agir e levar a cabo suas atribuições, é algo absolutamente abusivo e vai muito ao encontro do que eu estava comentando, Diego, dessa postura neoimperialista do Trump, que entende que pode fazer o que bem entende, se julga, em parte, o dono do mundo, mas muito particularmente é o dono do espaço latino-americano, e contra um país como o Brasil que se insere nessa área, ele acha que pode fazer o que bem entende, e aplicar de maneira deturpada, porque essa é a ideia, uma aplicação deturpada dessa lei, que é uma lei importante naquele contexto, mas está sendo aplicada de maneira desviada, deturpada,
né, contra o ministro da Corte Suprema do Brasil, né? Mas, claro, né, acho que a única postura do Brasil nesse caso é não se curvar, é evidente, né? Não temos muito o que fazer, né? Por isso que eu disse que não temos muito o que oferecer aos Estados Unidos, né? É afirmar a defesa da nossa soberania, claro, tentar usar, né, nesses dias que ainda restam até a entrada em vigor das tarifas elevadas, né, alguns canais diplomáticos possíveis para tentar ampliar as exceções, mas não temos muito o que possamos fazer, a não ser, né, como o presidente Lula tem feito, né, reiterar a soberania, né, e vou muito na linha do que está sendo comentado, né, isso pode, né, trazer alguns dividendos, né, para o próprio presidente Lula, pensando nas eleições do ano que vem, né, e certamente cria um desgaste, né, para o bolsonarismo importante, né, até porque, de maneira assodada, né, muitos personagens importantes desse lado bolsonarista celebraram, né, de maneira precipitada esse tarifaço quando ele foi anunciado pelo Trump, né, depois tentaram voltar um pouco atrás, mas né, esse dano já estava certamente causado e, né, isso é percebido em algumas das pesquisas que você está mostrando, Diego.